Oi, Renata, tudo bem? Márcia, Matheus, Vanessa, Pedro. Hoje, nosso AB Gabaritei vai ser diferente. Mauro, Charles, Priscila. Olá, querida. Enfim, gente, vamos que vamos. Gustavo, Júlio. Tudo bem? Então, gente, eu tô aqui, olha, na cidade de Bento Gonçalves. É muito frio, muito frio. Deus do céu. E aí, tô aqui, então, como eu não tô em casa, eu não tô no estúdio, né? Eu não tenho como fazer. Oh, meu amor, Matheus, um beijo, meu querido. Obrigada. Que bom que você gosta, viu? Fico feliz. Obrigada. E aí, gente, é o seguinte, então eu não tenho como, né? Esses coraçõezinhos, coloquem coraçõezinhos pra mim aí, exatamente. Oi, meu amor, Mário, querido. Flávia, seu direito explicado. Gigi, minha querida, lá de Belém, diretamente. Oi, meu amor. Adiel, Fontana. Bom, então, eu tô aqui, então, saudade também, minha querida. Então, eu tô aqui e não vou conseguir fazer o nosso OAB Gabaritei esses dias, né, enquanto eu estiver aqui, da forma como eu normalmente faço. Então, eu não consigo gravar lá no YouTube. Eu até conseguiria fazer no YouTube ao vivo. Mas eu dei preferência a fazer aqui pelo Instagram e depois eu baixo esse vídeo, tá? E aí, ô querida, que linda, obrigada, que bom. Você está assistindo onde? Fala pra mim depois, tá? Então a minha ideia é gravar o vídeo, certo? Fazer aqui no nosso Insta. Depois eu dou um jeitinho. Bateria fraca, começa o negócio a dar ruim. Então, eu baixo esse vídeo e coloco as questões e aí publico no YouTube, tá? Então, eu vou fazer vídeos mais curtos, mas para poder, mando, meu amor, mando sim, mas para poder não pesar, ter facilidade de fazer edição aqui dentro do próprio celular, tá bom? Márcio, querido, um beijo. Então, manda direct, exatamente. Então, vamos lá. Então, o nosso OAB Gabaritei hoje... Márcio, beijo. Então, o nosso OAB Gabaritei hoje ainda é o 32º exame de ordem, tá? Eu vou falar da questão de número 68, tá? 68, da prova do 32º. Sempre eu uso a prova branca como referência, né? Então, a questão, ela diz assim, gente. Caio praticou um crime de furto. Artigo 155, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. No interior da sede da Caixa Econômica Federal. Empresa pública, em Vitória, Espírito Santo, ocasião em que subtraiu dinheiro e diversos bens públicos. Deixa eu botar mais para cá que fica mais fácil. E diversos bens públicos, né? Eu me perdi, tá vendo? Bens públicos. Ao sair do estabelecimento, para assegurar a fuga, subtraiu, mediante grave ameaça, o carro da vítima, Cláudia. Artigo 157, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Houve perseguição policial, somente vindo Caio a ser preso na cidade de Cariacica, onde foi encontrado em seu poder um celular, um celular, produto de crime anterior. Artigo 180, reclusão 1 a 4 anos e multa. Então, o que a gente tem, gente? Nós temos 3 crimes praticados pelo Caio, ok? E, num primeiro momento, né, vai surgir aqui a discussão. Existe conexão entre esses crimes? Sim, com certeza existe conexão. Então, repare que, na verdade, para assegurar a fuga, ele pratica o roubo de um veículo. Então, ele primeiro pratica um furto, não é isso? Na Caixa Econômica Federal. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. Gente, veja só. Quando nós estamos diante de conexão ou continência, haverá unidade de processo e julgamento. Nessa hipótese, o que nós temos é uma situação de conexão. Qual é a diferença entre a conexão e a continência? Quando eu penso em conexão, eu estou pensando em 2 ou mais infrações vinculadas por um mesmo nexo causal.
Então, o que você tem aqui neste nosso exemplo são 3 infrações. Infração número 1, veja, o furto da Caixa Econômica Federal. Infração número 2, o roubo do veículo. Infração número 3, a receptação de um aparelho celular. Então, eu tenho 3 infrações que realmente são vinculadas por um mesmo nexo causal. Embora eu vá ser sincera com você, eu não vislumbro assim muita evidência em relação ao celular, a receptação do celular, porque eu não sei se essa receptação do celular é realmente um crime que tenha um vínculo real com o furto da Caixa Econômica ou com o roubo do veículo. O roubo do veículo e o furto da Caixa Econômica a gente não tem dúvida, tá? Não tem dúvida. Então, na verdade, o que você tem no roubo do veículo é um crime praticado para facilitar o crime de furto do banco, o crime de furto da Caixa Econômica Federal. Então, aí eu não tenho dúvida sobre a conexão. Agora, em relação à receptação, o que a gente encontra ali é apenas uma figura de receptação, de conexão probatória. Então, a conexão entre o crime de furto da Caixa Econômica Federal e o roubo do veículo é uma conexão objetiva ou lógica, do artigo 76, inciso 2. Então, é aquela hipótese em que o indivíduo, não é isso, pratica 2 ou mais infrações, sendo que uma dessas infrações foi praticada para facilitar ou ocultar, a outra ou para garantir impunidade ou obtenção de vantagem em relação a qualquer uma delas. Então, entre o furto da Caixa Econômica e o roubo do veículo, que eu tenho a conexão objetiva, material, lógico ou teleológica. Agora, a receptação em relação aos outros delitos, o que você tem ali é a figura de uma conexão probatória, né? Na verdade, a prova de uma infração acaba sendo prova da outra infração. Ana, como assim? Não é a prova da circunstância elementar de uma infração, é prova da circunstância elementar da outra. Não. É, na verdade, uma situação em que o que você tem é que a descoberta da receptação se deu dentro do mesmo contexto fático da prisão em flagrante em relação aos demais delitos, ok? Então, conexão probatória, instrumental, processual, né, do inciso 3º do artigo 76. Então, toda vez que a gente está diante de conexão ou de continência, o que a gente tem é unidade de processo e julgamento. E aí, um dos crimes vai exercer sobre os demais aquilo que a gente chama de vis atrativa. E aí nós vamos, através dessa vis atrativa, definir qual foro e juízo competentes. Não tem nada a ver com serendipidade, tá, Gigi? Não é discussão sobre serendipidade aqui não, tá? Mas, de toda forma, realmente o encontro, né, desse celular foi um encontro que não se esperava. Um encontro fortuito. Na verdade, encontramos com ele um celular que tinha sido objeto de receptação, tá? Eu entendi o que você quis dizer nesse momento, certo? Bom, e aí o que a gente precisa entender? Então, a gente tem que uma dessas infrações vai ser a infração que vai exercer a atração sobre as demais. E dali nós vamos definir qual o juízo e o foro competente, não é isso? E aí, como é que a gente define isso? Através do artigo 78 do Código de Processo Penal. E o que estabelece o artigo 78, né? Que se houver um crime doloso contra a vida, e na nossa questão não tem, mas se houver um crime doloso contra a vida, o crime doloso contra a vida vai exercer a atração sobre os outros. Mas aqui não tem crimes dolosos contra a vida, né? Então, na ausência de um crime doloso contra a vida, quem deveria exercer a vis atrativa deveria ser o crime mais grave. Então, o crime de roubo é que deveria atrair os demais crimes para junto dele, né? Bom, beleza, tudo bem, certo? Só que, neste exemplo, o que você tem é um crime de competência da Justiça Federal. Por quê? Porque o crime de furto praticado contra uma empresa pública federal, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal e a própria questão está deixando isso claro, certo? Então, você não precisava nem saber disso nessa questão, mas é obrigação sua saber que a Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e o Banco do Brasil, esse não, é Sociedade de Economia Mista.
Então, um crime praticado em face da Caixa Econômica, contra a Caixa Econômica Federal, a competência é da Justiça Federal. Se for um crime praticado contra o Banco do Brasil, aí a competência é da Justiça Estadual. No entanto, nesse exemplo em que eu tenho um furto da Caixa Econômica Federal, que é crime federal, um crime de roubo praticado contra a vítima Cláudia, ok? E um crime de receptação, o furto, o roubo do carro e a receptação são crimes estaduais. Mas, gente, você sempre aprendeu isso. O especial prevalece, né? Então, a Justiça Federal, ela guarda especialidade em relação à Justiça Estadual. E por isso, existindo um crime federal, o crime federal vai exercer sobre os outros a vis atrativa. Então, a competência neste caso, certo? É, na verdade, a competência da Justiça Federal para processar e julgar os 3 delitos. Mas dentro daqueles moldes que a gente sempre utiliza, que a gente sempre usa aqui no nosso OAB Gabaritei, eu preciso que você se lembre de algo muito importante, tá? Que, embora a Justiça Federal seja competente para processar e julgar os crimes praticados contra empresas públicas federais, enfim, as hipóteses do artigo 109 da Constituição, né? Então, crimes praticados em detrimento de bens, serviços, interesses da União, das empresas públicas federais, das autarquias federais. Então, nesses casos, o que você tem é competência federal. Apesar disso, você tem que lembrar que a Justiça Federal não julga contravenções. Então, se fosse uma contravenção penal contra a Caixa Econômica Federal, aí, neste caso, a competência seria do Juizado Especial Criminal. Na nossa questão, não é, né? Então, na nossa questão, eu tenho um furto que é menos grave que roubo. Tudo bem, só que o crime federal prevalece. Então, o crime de furto praticado contra a Caixa Econômica Federal vai atrair os demais para junto de si e todos os crimes serão, neste caso, processados perante a Justiça Federal. Ok? Entendido, gente? Todo mundo entendeu? Então, a gente tem que entender, olha só, crime eleitoral prevalece sobre o federal e o estadual. E o crime federal prevalece sobre o crime estadual. Beleza? Então, é o critério da especialidade. Agora, a gente também tem que lembrar que se eu estiver diante de um crime militar conexo a um crime comum, aí neste caso vai haver separação. É hipótese de separação obrigatória prevista no artigo 79. O crime militar vai para a Justiça Militar e o crime que não é militar fica no órgão competente, seja a Justiça Eleitoral, seja a Federal, seja a estadual. Ok? Entendido, gente? Militar separa. E aí, qual é a bola da vez? Eu preciso que você se lembre disso. Que embora exista uma súmula que diga que o crime de abuso de autoridade praticado por militar é crime da competência da Justiça Estadual, essa súmula não se aplica mais, tá? Se você tiver um crime de abuso de autoridade praticado por um policial militar ou por um militar das Forças Armadas, certo? O que você tem, na verdade, por um bombeiro militar também, desde que seja bombeiro militar, tá? Então, o que você tem, veja, é crime militar na forma da atual redação do artigo 9º do CPM, ok? Então, vamos lembrar disso. Hoje, aquela súmula que diz lá que o abuso de autoridade praticado por militar e da competência da Justiça Estadual não vale mais. Hoje, o abuso de autoridade praticado por militar é julgado na Justiça Militar. Ok? Entendido, gente? Fechado? E aí, o gabarito dessa nossa questão é: a Justiça Federal será competente para o processo e julgamento de todos os delitos. Ok? Ô, meu amor, se Deus quiser, vou sim, querido Adelmo maravilhoso. Se Deus quiser, viu? Então, gente, é isso. Hoje eu vou ficar por aqui. Amanhã eu entro mais de uma vez por dia, tá? Vou entrar várias vezes, mas com vídeos mais curtos, pra gente não ter problema, pra eu poder conseguir baixar, fazer a edição, colocar as questões bonitinhas e depois subir pro YouTube. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar pra mim.
Pois é, bem que eu queria, Gigi, mas não é assim, né? Preciso, enfim, garantir de conseguir ir, tá? Pro Círio de Nazaré, né? Eu sei, meu amor. Então é isso, gente. Olha, um beijo enorme, Gigi, vou te chamar lá, tá? E amanhã, então, estou com vocês de novo. Beleza, gente? Aqui tá muito frio, mas o lugar é lindo, tá? Um beijo, gente. Até amanhã, tá bom? Boa noite. Beijo.